Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano e essa semana nós vamos estudar Êxodo do capítulo 7 ao capítulo 13. Vou falar um pouquinho como eu gosto de estudar as escrituras aqui por meio do aplicativo da igreja. Quem não tem ainda, é só baixar no Play Store, tá bom? É só escrever aí, vocês que não conhecem ainda, escrever Biblioteca do Evangelho. Aí vai aparecer o ícone lá da Biblioteca do Evangelho, você baixa. Nesse vai ter a Bíblia e tem as traduções de Joseph Smith também, tem outros recursos da igreja, conferência, hinos, tudo ali. É um aplicativo excelente, recomendo aí para quem não tem, tá bom? Inclusive eu vou falar um pouquinho sobre a tradução de Joseph Smith que ele fez, que traz mais luz e conhecimento para o texto, tá bom? Por exemplo, aqui, como usar no aplicativo, né? Às vezes até quem tem o aplicativo não sabe. Se você abrir aí no seu aplicativo do Biblioteca do Evangelho, em Êxodo, capítulo 7, versículo 3, lá no comecinho vai ter do versículo que diz assim: e eu endurecerei o coração de Faraó. Na letrinha E, que começa e eu endurecerei, no E, lá no começo, ele está em uma forma diferente, numa cor diferente, um azul e um azinho em cima. Se você apertar ali, vai para uma referência mostrando que Joseph Smith ele retraduziu esse versículo quando ele estava lendo a Bíblia, tá bom? Então, em vez de estar, eu endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e minhas maravilhas, lá vai estar escrito o seguinte, né, na tradução de Joseph Smith: e Faraó endurecerá o coração, como eu disse. Então, olha a diferença, né? Em Êxodo 7, versículo 3 diz: e eu endurecerei o coração de Faraó. É como se Deus fosse o causador de o coração de Faraó ser duro. Mas não, na tradução de Joseph Smith fala o seguinte: e Faraó endurecerá o coração como eu disse, né? Ou seja, apesar dos sinais, Faraó ainda assim endureceria o seu coração. Então é um aplicativo muito bom. No versículo 4, se você for observar aí em Êxodo 7, versículo 4, quando diz lá: Faraó, pois, não vos ouvirá, né? Como se fosse uma ordem, né? Que Faraó não iria ouvir ali Moisés em libertar o povo, deixar eles ir fazer o culto a Deus ali, o sacrifício. Já na tradução de Joseph Smith tem o se, né? Se Faraó não vos ouvir, as pragas irão. Então é bem interessante estudar por meio desse aplicativo aí, tá bom? Vamos lá para a parte da designação que eu marquei aqui para vocês, para nós estudarmos juntos, tá bom? Eu vou falar sobre as três primeiras pragas, né, que Deus ele manda ali no Egito por causa desse endurecimento do coração de Faraó, por causa que ele não quer deixar o povo ir. O primeiro é apenas um sinal, tá bom? Não é contado como as 10 pragas que haveria. Então, o que está acontecendo aqui? É Êxodo capítulo 7, o versículo 9. No versículo 9, menciona que Faraó ele vai pedir uma prova para Moisés e Arão ali. Como que eu vou saber, né? Faz uma prova e mostra um sinal de que realmente é Deus que está pedindo isso, né? E aí, então, Moisés ele pede para Arão jogar o cajado dele. E aí, quando ele joga, o cajado se transforma em uma serpente, né? Uma serpente fica ali na frente de Faraó, né? Deixa eu só fazer um comentário aqui, rapidinho, na tradução do hebraico, né? Que eu uso outras traduções aqui. Lá quando Moisés ele estava na sarça ardente e o Senhor disse: o que é isso na sua mão? Ele disse: uma vara. Joga no chão. E quando ele jogou, virou serpente. Lá a palavra diz serpente mesmo, tá bom? Mas aqui quando Arão joga a vara, a palavra traduzida não é serpente no hebraico, tá bom? No hebraico diz dragão, tá bom? Quando Joseph Smith estava passando por esse texto, ele não fez nenhuma correção da maneira que está escrita aí na sua Bíblia e na minha, serpente, tá bom? Então eu acredito que era uma serpente mesmo, tá bom? Mas talvez no egípcio ali eles usou uma outra forma de descrever, tá bom? Só estou colocando porque tem essa diferenciação. Lá na sarça ardente fala realmente serpente, uma cobra.
mas aqui no hebraico diz um dragão, tá bom? Mas só estou fazendo essa comparação aí por causa da língua que tem ali na diferença no hebraico. Porém, eu acredito que era realmente uma serpente. E olha o que acontece, né? No versículo 12. Porém, cada um lançou a sua vara, ou seja, Faraó ele chamou 2 sacerdotes ali, e aqueles sacerdotes também lançaram sua vara perante ali Moisés, né? E aí o que aconteceu? E tornaram-se em serpentes. Mas a vara de Arão tragou as serpentes deles. Então, eles jogaram ali aquelas varas também viraram serpente. E isso fez com que o coração de Faraó se tornasse duro e não acreditasse ali em Moisés e em Arão, né, que deveria libertar o povo ali e deixar eles irem fazer o culto a Deus, né, oferecer sacrifícios ao Senhor, fazer a festa ao Senhor. Então esse primeiro sinal aqui ele não é contado como as 10 pragas. Então, como o Faraó endureceu o coração, o Senhor começa a mandar as pragas então. Então a primeira delas, né, Faraó ele vai até o rio, e aí o Senhor manda Moisés e Arão ir até o rio, né, e fala, olha, se você não deixar o meu povo ir, eu vou ferir as águas do rio, e elas se tornarão em sangue, os peixes vão morrer, vão cheirar mal, né? E é o que acontece. Eu vou ler aqui o versículo 17 e o 18. E assim diz o Senhor, nisto saberá que eu sou o Senhor. Eis que eu com essa vara que tenho nas minhas mãos ferirei as águas do rio, e elas se tornarão em sangue. E os peixes que estão no rio morrerão. E o rio federá. E os egípcios nausear-se-ão bebendo a água do rio. Né? Então, interessante aqui também comentar que o rio para os egípcios era como se fosse um deus, de onde vinha a vida, né, para eles. Ele dependia muito daquele rio. E era uma divindade para eles. E Moisés chega lá, né, Arão ele faz a maravilha com o cajado e aquele rio se torna em águas de sangue, tá bom? E olha só, aqui na escritura diz que os egípcios nausearam, né? Ou seja, eles sentiram nojo da água do rio, não puderam beber. E aí, desta forma, Deus começa a fazer com que os deuses que são de Faraó ali, os próprios egípcios começam a sentir nojo desses deuses. Interessante ver por esse ponto de vista. Bom, só que o que acontece aqui também, né? A água em sangue, né? Os magos lá, né? Os sacerdotes de Faraó, eles vão lá e fazem o mesmo, como está escrito aqui, ó. Porém, os magos do Egito também fizeram o mesmo com os seus encantamentos, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. E virou-se Faraó e foi para sua casa. E nem ainda nisso pôs o seu coração. Na tradução aqui no hebraico diz assim, é uma expressão idiomática que diz assim, expressão idiomática de hebraico, que significa nem deu atenção a isso. Ou seja, ele nem deu atenção. Quando ele viu que os magos dele conseguiam fazer o mesmo, ele nem deu atenção ao que Moisés e Arão havia feito ali, por ter ferido. Ele foi para casa e dormiu tranquilamente. Eu quero fazer um paralelo aqui, o que Faraó vai aprender com cada um desses sinais aqui, tá bom? Já volto aqui para comentar. Aí então ele vai vir a praga das rãs, né, que é a segunda praga ali. E aí o que acontece aqui? O Senhor faz com que as rãs saiam do rio, se multipliquem e encham a casa de Faraó, sobre ele, sobre a casa dele, sobre os seus servos, rã para todo lado ali, tá bom? E aqui no versículo, em Êxodo 8, versículo 7, diz assim, e então os magos fizeram o mesmo com os seus encantamentos, e fizeram subir a rãs sobre a terra do Egito. Ou seja, também eles fizeram, né, produzir mais rã, o que piorou ainda a situação, né? Na verdade, eles tinham que fazer desaparecer a rã, mas eles não conseguem desfazer algo que Deus ele fez. Então eles foram lá e produziram mais rã, piorando mais ainda a situação. Mas ao Faraó ver que eles conseguiam duplicar esses sinais, ele endurecia o coração também.
tá bom? E aí agora nós vamos para uma parte bem importante aqui, que eu achei, é o Êxodo capítulo 8, versículo 9, porque aqui Faraó, ele pede então para Moisés e Arão fazerem oração por ele, para tirar as rãs, né? Já que os seus magos, os seus sacerdotes ali não conseguiam fazer isso, se livrar das rãs, ele pediu para que eles pudessem orar e tirar. E aí tem a fala aqui, ó, no versículo 9 e o 10. E Moisés disse a Faraó, diga-te e dize-me, quando orarei por ti, pelos teus servos e o teu povo para tirar as rãs de ti, e das tuas casas, e para que somente fique no rio. E ele disse, amanhã. E Moisés disse, seja conforme tua palavra, para que saiba que ninguém há como o Senhor nosso Deus, né? Ele está mostrando o poder de Deus aqui para Faraó. Interessante que nesse momento ele pede, né, para Moisés ali, né, falar, olha, tira as rãs aqui, tá bom? Eu vou livrar o povo. Ele sempre faz essa promessa. Depois eu vou compartilhar sobre isso, uma mensagem só sobre isso. Como ele não tem palavra, ele faz uma coisa e volta atrás, faz uma coisa e volta atrás ali. Mas aqui acontece o seguinte, Moisés vai lá, ora e tira, né, as rãs ali. Mas o coração do faraó se volta para trás, como está no versículo 15. Ó. Vendo, pois, Faraó que houve alívio, endureceu o coração e não ouviu como o Senhor tinha dito. Então ele não libertou o povo para ir lá fazer o sacrifício depois que teve alívio ali do que aconteceu. Outra sinal bem importante que teve aqui foi o dos piolhos. Eu acho que esse é muito importante para me explicar e depois eu faço uma analogia aqui. Vamos lá. Êxodo 8, versículo 18 e 19. Então, Moisés vai novamente, né, com Arão ali e fala, olha, se não libertar o povo, vai vir piolho sobre vocês, sobre o seu gado, sobre todo mundo, vai estar cheio de piolho aí. E ele não ouvindo, então vem o versículo aqui que ele fez muito piolho, e os magos, então, eles têm dificuldade aqui em reproduzir esse milagre, né? Reproduzir essa praga que veio sobre eles aqui. O versículo 18 e 19 diz assim, e os magos fizeram também assim, com os seus encantamentos para produzir piolhos, mas não puderam, e havia piolhos nos homens e no gado. Então olha só, dessa vez eles não conseguiram reproduzir a praga do piolho. Também na tradução aqui mostra que eles não conseguiram se livrar. Faraó não queria mais piolho, ele queria que eles se livrassem dos piolhos, e eles não foram capazes de se livrar dos piolhos e nem de duplicar aquele milagre que Deus havia feito, tá bom? Então é importante mencionar isso aqui. E o versículo 19 disse, e eles foram capazes de reconhecer que aquilo era o dedo de Deus, que é no versículo 19. Ó. E então disseram os magos a Faraó, isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu, e não ouvia como o Senhor tinha dito. Mesmo os sacerdotes ali de Faraó falando, olha, isso é o dedo de Deus, a gente não consegue nem produzir mais, e nem também consegue se livrar dos piolhos, né? Então ele mostra ali que é o dedo de Deus. Então eu quero fazer uma analogia do primeiro sinal da serpente e também desses outros 3 maravilhas que o Senhor faz aqui, tá bom? Começando pela a água se transformando em sangue, as rãs e os piolhos aqui. Vamos lá. A serpente, nós observamos que quando o Arão ele joga ali o seu cajado e se torna em serpente, os sacerdotes eles fazem o mesmo, só que a serpente de Moisés, né, ou seja, a serpente ali que é Arão, do cajado de Arão, ela devora as outras 2 serpentes, mostrando então a superioridade do poder de Deus. Deus é infinitamente mais poderoso do que o poder do inimigo. O inimigo tem poder também, né? Nós sabemos disso, que ele tem poder, mas nós não precisamos temer o poder do inimigo. Se nós estamos com Deus, o poder dele é maior. Ele não vai permitir que venha coisa maior sobre nós do que nós possamos aguentar também. Então, ele não permite, né? Então,
o poder de Deus é maior. Nessa parte aqui é claro isso, tá bom? Aliás, não tem nem comparação, tá bom? Porque se fosse haver aí um duelo, uma guerra, né? Vamos supor, entre Jesus Cristo e Satanás, né? Não haveria nem guerra para começar. Porque as próprias escrituras dizem, né, que o Senhor, com o sopro de sua boca, ele derrota os seus inimigos. Com o sopro, ó, acabou, né? Então não dá para comparar o poder de Cristo com o poder do inimigo, tá bom? Não teria batalha, tá bom? Satanás perderia na hora ali. Então aqui nessa parte da serpente a gente consegue ver isso, que a serpente, que era do poder de Deus, engoliu as outras duas serpentes ali com facilidade, tá bom? Aqui nós aprendemos isso, que o poder de Deus é maior. A segunda coisa aqui foi transformou a água em sangue, né? E essa parte é interessante porque Faraó, ele vê que os magos dele conseguem reproduzir o mesmo. Eles fazem a mesma coisa. E às vezes a gente pode pensar, a gente consegue também por meio de nossos esforços, né? Então para que você precisa de Deus se você consegue fazer a mesma coisa, né? Então passa isso na cabeça de Faraó. Até porque, para solucionar o problema ali do rio, né, que estava em sangue, que havia se transformado em sangue, o que Faraó faz? Ele manda cavar poços, né, em torno do rio, né, para achar água para eles beberem. Então eles começam a beber daquela água. Então é possível ter soluções para os problemas sem Deus, sem ele buscar a Deus. É trabalhoso, ele teve que cavar poços, achar água para beber, né? É possível. É igual eu comentar o seguinte: na igreja nós temos a palavra de sabedoria, que vai fazer com que nós tenhamos mais saúde, né? Mas é possível ter mais saúde sem ter uma religião, sem a palavra de sabedoria? Sim, as pessoas fazem exercício, pegam ali comem alimentos saudáveis. Então a pessoa consegue ter uma saúde sem ter esse compromisso como uma lei do Senhor de guardar a palavra de sabedoria também, tá bom? Mas olha só que interessante no das rãs, né? Nos da rã, Faraó aprendeu que ele tinha que buscar o Senhor, né? Da água em sangue, ele solucionou o próprio problema buscando água, cavando poços, né? Mas aqui no da rã ele não conseguiu, ele teve que pedir para orar por ele. Falou para Moisés, ora por mim, né, para que as rãs saiam. Então ele teve que buscar, né? Parece aquelas pessoas que você está indo para a igreja, a pessoa falou, ora por mim lá, né? Pô, vamos para a igreja orar junto, né? Convidar as pessoas para ir para a igreja. Mas tem gente que só quer a bênção, né? Ora lá por mim. Ou até mesmo quando passa algum sufoco, né? Pede ajuda na igreja. Não frequenta nenhuma igreja, mas pede ajuda para a igreja ali, de alguma maneira. Não estou dizendo que é errado ou certo, só estou falando, comparando aqui com o que Faraó ele estava fazendo. Ele estava pedindo ali uma bênção, né? Para que tirasse as rãs e também pedindo para que se orasse por ele. Então foi uma lição que ele aprendeu aqui, que tem coisas que você tem que buscar a Deus para ter a solução. Então, não dava para ele cavar a poça ali para sair as rãs, né? Então ele teve que buscar a Deus ali nesse momento, ou seja, pedir pelo menos para a pessoa autorizada ali, no caso o profeta, buscar o Senhor por ele, tá bom? E o último aqui que eu estava compartilhando era sobre os piolhos, né? Os piolhos. Os piolhos, os magos de Faraó não conseguiram reproduzir mais piolho e nem tampouco se livrar dos piolhos que existiam. Então nessa praga aqui é mostrado a Faraó, né, como a gente é dependente de Deus, né, que tem coisas que você só vai conseguir com Deus, né? Eu até poderia fazer uma analogia assim, você pode ser uma boa pessoa, ter um relacionamento com Deus sem ir na igreja, por exemplo, fazendo oração, lendo as escrituras com a família, sendo um bom pai, uma boa mãe. Você pode ser tudo isso. Mas o que você não consegue? Tomar o sacramento, por exemplo. Se você se desliga da igreja, você não consegue tomar o sacramento. Se você não vai mais na igreja, como é que vai fazer os convênios com o Senhor? Vai batizar seu filho ou você vai passar no templo? Então existe coisa que você não consegue fazer sem Deus, né? Então tudo isso aqui é mostrado, né, de uma forma simbólica aqui nessas pragas também. E é essa a mensagem que eu quero compartilhar hoje com vocês.
Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.